Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês estejam ótimos. Vamos aqui, a gente fez mais um simulado, né? Em relação à nossa parte de preparação para o concurso do CBMDF. Espero de coração que você tenha gostado, que você tenha ido bem. E vamos aqui fazer alguns apontamentos, algumas ideias, mas de maneira mais sucinta, mais rápida, sem enrolação, para que a gente possa tirar o máximo de proveito e você ver exatamente ali o que você errou, ou como você poderia ter ido melhor naquela prova, nessa prova, enfim. Então a gente vai resolver as questões de língua portuguesa. Espero que todos vocês gostem. Na tela aí para vocês e só vamos. Pessoal, nossa ideia, a ideia é mesmo uma correção sucinta, tá? Tô aqui com o simulado de vocês aqui aberto, ok? Então, eu vou estar corrigindo com vocês a parte de língua portuguesa e vamos para cima. Eu fiz aqui algumas marcações, né? Foram os assuntos que foram cobrados e tudo mais. Então, assim, eu vou ler o texto, mas sem me aprofundar muito. Com certeza você leu esse texto, né? Na hora de estar fazendo lá a sua prova. E aí, algumas coisinhas aqui a gente precisa fazer alguns apontamentos para que a gente possa entender melhor lá na hora da correção das questões, ok? Então vamos lá, vou ler aqui para vocês. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias. Você percebeu que está em primeira pessoa? Se está em primeira pessoa, é algo mais o quê? Informal. Algo mais subjetivo, coloquial, ok? Então foi uma das questões que caíram. Então aqui eu tenho um pensamento coloquial. Mais tranquilo, né? Mais despojado, mais tranquilo, mais direto, mais, digamos assim, mais a cara mesmo do nosso Machado de Assis, né? Pelo princípio ou pelo fim, isto é, se. Aí coloca aqui, ó, poria em primeiro lugar o nascimento ou a minha morte. Aí olha só, suposto uso vulgar, o que tem aqui? Ele tem uma continuidade, ok? Então teve uma questão que cobrou uma certa continuidade. Deixa eu até ver essa questão aqui. Foi essa questão aqui, ó, que cobrou exatamente a reescrita, né? Aí coloca aqui, ó, suposto tá aqui, ó, pra gente, ó. Suposto uso vulgar. E aí essa questão aqui, nosso gabarito aqui, ó, com quanto, né? Na medida em que, a medida que é proporcional, por quanto significa por quê, desde que. Então são algumas ideias que a gente tem que levar em consideração, beleza? Então vamos lá. Aí coloca aqui as considerações, dando continuidade, né? Me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor, aí coloca aqui defunto, né? Morto. Mas um defunto autor, para quem acampa, aí foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Aí ele vem com um recorte, para quem não sabe o que é um recorte, ele vem com a citação. Ah, professor, é citação direta, citação indireta, indireta livre. Eu sei que ele trouxe um texto dentro de um texto. Então, olha só, Moisés, que também contou a sua morte, não pôs no intro. Aí coloca aqui, ó, mas no cabo, diferença radical entre este livro e o Pen. Aí coloca pra gente aqui o Pentateuco. Olha só que interessante, aqui ele traz uma ideia de veio de Moisés. Ah, poderia ser uma citação direta, indireta? Poderia. E quando ele traz, é justamente essa questãozinha aqui, ó, a questãozinha de número 3, tá, gente? Ele traz pra gente um elemento de intertextualidade. O que é isso? É um texto dentro de um texto, beleza? Só tô aqui analisando aqui para vocês porque eu já vi as questões. Dito isto, expirei às 2 horas da tarde, uma sexta-feira no mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Aí colocou, tinha uns 64 anos. Aí olha só, olha como é que você deveria ler. Se ele fala aqui que tinha 64 anos, aí ó, 64 anos, anos rijos, anos prósperos. O que ele está fazendo aqui? Ele está descrevendo mais uma questão aqui que a gente iria acertar lá na hora da nossa prova. Então ele coloca bem assim, ó, eu quero mais uma natureza, ele coloca aqui, ó, descritiva. E aí a gente tem aqui também o nosso gabarito, a letra C, que é o que ele coloca dessas informações aqui. Aqui eu tenho natureza descritiva. Mas vamos lá, dando continuidade. Ele coloca pra gente, ó, era solteiro, possuía cerca de 350, né, e fui acompanhando 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda. Ah, aqui também teve uma questão sobre essa informação aqui, tá, gente? Ó, peneirava numa chuvinha miúda. O que seria algo miúdo?
Quando a gente coloca uma característica, né, relacionada a uma ação, alguém inanimado, que no caso é uma chuva, alguém inanimado a gente coloca ali uma característica, né, de um ser humano, miúda, pequenininho, a gente tem uma prosopopeia, a gente tem um outro determinado tipo de contexto, e aí a gente tem aqui, ó, é, personificação, prosopopeia, aqui na questãozinha aqui, ó, de número 9, beleza? Então aqui, ó, a questãozinha aqui de número 9 aqui, ó, nosso gabarito é justamente essa letra B aqui. A gente vai olhar também, já tô assinalando para vocês, mas vamos lá. Triste e constante. Muito legal isso aqui, porque o examinador ele traz um recorte e às vezes a gente fica refém, né, das informações que estão no texto. Ele traz um recorte, mas ele engana a gente. Eu vou explicar para vocês como é que ele faz. Ele coloca na questão algo para poder enganar a gente, mas como a gente sabe que a gente precisa voltar no texto, então a gente não confia no examinador, a gente volta no texto e lê por inteiro, ok? E aqui ele continua dando algumas características humanas para a chuva. Ó, chuva triste, chuva constante, beleza? Tão constante e tão triste, mais uma vez aqui coloca a palavra triste, que levou um daqueles fiéis à última hora a intercalar esta engenhosa ideia. A palavra ideia ainda está acentuada, por quê? Ela está acentuada porque é um texto antigo, tá, gente? Então, aqui, ó, você está vendo que não está com adaptações? Significa que ele quis preservar as ideias do texto, as ideias do que originais, a escrita original, beleza? No discurso que proferiu à beira de minha cova, vós, que o conhecestes, meus senhor, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade, este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo. Tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas estranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre e finado, bom e fiel amigo. Não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. Beleza, vamos lá. Questãozinha aqui pra gente de número 1. Gênero textual. Gênero é diferente de tipo, né? Tipologia textual, quando a gente fala de tipologia, deixa eu diminuir um pouco aqui o calibre da caneta. Tipologia é quando a gente tem um din, 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 din. O que é isso? Descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo, dialogal, injuntivo, narrativo. Dessas tipologias textuais, os tipos de texto, a gente tira o quê? A gente tira o que nós chamamos de gêneros textuais. E gêneros textuais, nós temos vários, carta, bilhete, por aí vai. Aí ele fala assim, olha, um romance possui característica predominantemente o quê? Narrativas, ou seja, de uma tipologia narrativa. E não é certo que é o quê? Uma informação, uma frase, um período. Acima, a sentença linguística, ou seja, no que a gente trouxe de texto, a sequência linguística, que não consiga essa afirmação e que, por isso, possui natureza mais descritiva, predominantemente é. Gente, essa palavra aqui é muito importante, tá? Predominantemente. Não significa que é tudo, significa que na maioria das vezes eu vou estar lendo algo descritivo. Algum tempo hesitei se abrir essas memórias pelo princípio e pelo fim, bem linear. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, também não tem nada de natureza descritiva aqui, né? Vamos ver a letra D, ó. Moisés, que também contou com sua morte, também não tem nada de descritivo. O que é descrever? Ah, eu falo para você, por exemplo, que ele é alto, magro, bonito, beleza? Ou pega uma ideia, ou pega um sentimento, ou pega aqui, como ele colocou pra gente aqui, né? O número 64 para poder sinalizar a sua idade. Verdade é que não houve cartas nem anúncios, também não. Agora, olha só, tinha 64 anos. Como é que era esses 64 anos? Rígidos? Mais o quê? Próspero. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho marcas descritivas. Então, nosso gabarito aqui, questãozinha de número 1, letra C. 2. Gente, muito legal. O texto acima na sentença, ó. A mesma sentença, ó. Tinha uns 64 anos, rígidos e prósperos. Possui o seguinte recurso linguístico. Vamos lá. Quando ele fala de recurso linguístico, ele fala também de estratégias argumentativas. Argumentativas. Dentre elas, existe uma estratégia que a gente utiliza algum tipo de escrita para chamar a atenção, que se chama recurso modalizador, uma estratégia o quê? De modalização, que foi o que ele utilizou aqui. Olha que interessante.
ele não utiliza palavras que a gente tem o hábito de utilizar todos os dias. Por exemplo, quem é que fica falando 64 anos rijos, né? Ah, pode ser de rígido? Pode ser fixo? Pode ser exato? Pode. Só que essa palavra ela chama a atenção. E quando ele mostra pra gente isso daqui, a gente tem um recurso. E esse recurso é chamado o quê? De modalização. Então, nosso gabarito aqui é a letra C. Ah, professor, mas cara, ontonomásia, anacoluto, que é um termo solto, catacrese, que é uma comparação, paranomásia. Gente, todas essas ideias, a gente tem que levar em consideração o seguinte. O que ele utilizou de recursos linguísticos? Tudo isso daqui, ó, figuras de linguagem, figuras de linguagem, figuras de linguagem, figuras de linguagem. Eu tenho uma informação aqui que sai um pouco da estilística e entra no recurso linguístico, modalização. Então a gente teria aí, sim, maneiras de estar fazendo. Ele tentou encaixar aqui uma certa figura de linguagem, só que na verdade a gente tem um recurso, mesmo linguístico, que a gente chama de estratégia argumentativa, e nosso gabarito é modalização. Então, eu sempre falo para meus alunos. Às vezes alguém fala assim, ah, professor, é que eu não sei escrever direito. Você utiliza qual estratégia argumentativa? Qual foi a estratégia argumentativa que o examinador pediu para você utilizar? E às vezes o aluno ele não percebe isso. Então, um detalhe sutil para que possa o quê? Acertar uma questão com mais propriedade. Então vamos lá, questãozinha de número 3. Não é certo assim uma sentença linguística, lembra? Moisés, que também contou a sua monte, não pôs. O que ele fez? Ele traz um pensamento, uma informação, uma ideia de um outro escritor, uma outra ideia escrita, e ele traz para dentro do texto dele. Quando a gente traz uma ideia que a gente chama de texto, dentro de um texto, a gente chama de intertextualidade, ok? Performance, polissemia, uma palavra com vários sentidos, uma ideia com vários sentidos, estruturação sintática, paralinguagem, gente, intertextualidade, que é quando a gente utiliza um texto dentro de um texto. Exemplos, CAI-PPP. O que é isso, professor? Calma. Uma citação, pode ser direto, indireto, um discurso direto, direto, indireto, livre. Pode ser uma paráfrase, uma paródia, um pastiche. Pode ser algo relacionado a algo de estilística, pode ser uma citação, pode ser também. Sempre eu falo com meus alunos, pessoal, quando a gente trabalha em intertextualidade, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque nós podemos ter ali também alguns recursos mais inteligentes. Por exemplo, digamos que a gente tem ali uma certa alusão. O que é alusão? Eu trago uma ideia e coloco aquele contexto ali para fazer uma mera alusão de algo que já aconteceu para que aquela pessoa possa entender, beleza? Então, por exemplo, nas eleições passadas aconteceu tal coisa, eu estou fazendo uma alusão às eleições para poder te dar um argumento. Tudo isso são o quê? Elementos que a gente chama de intertextualidade, texto dentro do texto, ok? Então a gente tem aí alguns elementos aí importantes para poder estar analisando. Nosso gabarito, letra C, ok? Então lembre, intertextualidade é um texto dentro do texto. Existem várias. O plágio. Ah, professor, plágio é errado. É isso, mas também é uma intertextualidade. Ou seja, eu fiz uma cópia, né, grotesca de alguém. Vamos lá. 4. O texto acima, por ser escrito no século XIX, possui algumas peculiaridades linguísticas que chamam a atenção do leitor contemporâneo, atual, que é você, que é eu, que somos nós. Entre elas, a sentença e qual que é? Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento. Ele só quer o seguinte, uma reescrita. É aquela questão, né, de reescrita em língua portuguesa, que pode ser por meio de um conectivo, como ele fez aqui, ó, colocou vários conectivos, na medida em que, a medida que, por quanto, desde que. Ele traz para a gente essas ideias. Se a gente voltar no texto, a gente percebe que vem numa certa continuidade, né? Contudo, o uso vulgar seja começar pelo nascimento. Então a gente utiliza, sim, aqui, ó, o termo contudo para poder dar continuidade. E ter a mesma carga semântica. Ter o mesmo sentido. Continuar correto. Então, aqui na questãozinha de número 4, nosso gabarito é o conquanto com ideia concessiva. Professor, o que é concessiva? Olha, essa letra C aqui, eu vou colocar de outra cor. Concessiva. Essa letra C aqui, ó, você vai guardar aí pra gente que tem uma ideia contrária.
Ok? Então, olha só. Contrário ao vulgar, seja, começar pelo nascimento, é uma continuidade lá no texto, como a gente leu, né? E eu mostrei para vocês. Então, vamos lá. Questãozinha de número 5. Eu lembro que eu falei para vocês, ó. Machado de Assis aí começa a escrever como? Ele coloca isso daqui pra gente, ó. Observa-se tal, ó. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Tá vendo que tá mais o quê? Pessoal, tá mais o quê? Coloquial, tá mais o quê? Mais o quê? Uai, professor, tem um texto, né? Mais acessível. Então aqui a gente tem essa ideia do coloquialismo. É como se a gente estivesse num bate-papo. Ele não se preocupou tanto aqui. Porque eu tenho uso de primeira pessoa. Cadê a primeira pessoa? Hesitei. Quem hesitei? Eu. Eu hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se iria colocar em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Percebe que é algo mais coloquial mesmo, menos formal? Foi o que ele quis colocar aqui pra gente. Então, 5, nosso gabarito, letra A. Aí coloca aqui, ó. Sintase estranha. É como se a gente tivesse uma análise sintática estranha, como se a gente não tivesse aqui elementos, né, escritos que pudessem ser categorizados. De acentuação gráfica, ó, essa daqui muita gente colocaria, que a palavra ideia não está acentuada lá no texto. E por que ela está acentuada? É porque está errado? Não. Porque ele quis preservar a escrita. Aí o aluno vê a ideia e fala, a ideia está errado. Ele poderia colocar essa aqui, mas não é o gabarito. Muito, muito inteligente, né, a questão. Pontuação estranha também não. Recursos interdiscursividades comuns ao português, nossa. Gente, então, nosso gabarito aqui, letra A, beleza? Questãozinha de número 6. Essa questão aqui foi a questão mais difícil da prova, tá? Essa 6 aqui, eu vou explicar para vocês por quê. Essa questão de número 7, ela também foi... É mais uma questão de raciocínio lógico, né? Do que em si língua portuguesa. Também foi uma questão muito difícil, tá? Mas vamos lá entender. O título óbito do autor. Gente, aqui tem uma ideia de posse. Óbito é um substantivo abstrato e a gente tem que observar, foi o que ele pediu na questão, pouquíssimas pessoas iriam perceber isso daqui. Dentro de uma análise sintática, ele quer saber se é um complemento nominal ou se é um adjunto adnominal. Lembrando que para ser complemento nominal, a gente tem que ter o quê? Ou diante de um adjetivo, ou diante de um advérbio, ou com um substantivo abstrato, que é a interseção, que é o que a gente vai ter o quê? Um pouquinho de dúvida para saber se é ou não é. E aqui, gente, com preposição a gente vai observar se a gente está diante de um termo ativo ou passivo. Lembrando, se for um termo passivo, paciente, ó, olha a letra C aí, ó, paciente, a gente está diante de letra C, ó, complemento nominal. Se for um termo agente, letra A, ó, a gente está diante de quê? De um adjunto adnominal. É isso, beleza? E se for diante de um substantivo concreto, que não é o que aconteceu, porque aqui eu tenho um óbito, né? É um substantivo abstrato, ou seja, não tem independência em si, né? Precisa de alguém para poder existir, então é um substantivo abstrato. Aí a gente tem aqui também uma preposição e a gente começa a observar essa ideia. Então aqui na questão, eu vou até ler para a gente, ele não fala o que ele quer. Ele só fala assim, ó, o título. Óbito do autor possui uma locução do autor ligada a um substantivo óbito. Caso tal relação fosse analisada na ótica da sintase, ter-se-ia a locução no autor exercia a mesma função sintática que o termo sublinhado exerce na sentença abaixo. Ele fala, ó, eu quero a mesma função sintática, eu quero a mesma análise sintática, mas eu não estou falando para você o que é. Então é óbvio que esse do autor aqui, ó, a gente está diante de um termo que ou seria um complemento nominal, um adjunto adnominal. E qual a dificuldade da questão, professor? A dificuldade é essa aqui, ó. Quando a gente fala óbito do autor, aí a gente tem uma ideia aqui que o autor foi o. Ele é digamos assim, ele tem a posse desse óbito, né? Então, a gente tem uma ideia de agente. E aí, se a gente tem uma ideia de agente, aqui eu tenho uma preposição, ó. Preposição. E a gente teria que ver a ideia de agente ou paciente. Como é agente, então a gente está diante de um adjunto adnominal. Então, do autor é um adjunto adnominal. E a gente precisa encontrar um outro tipo de construção que tem essa mesma carga de análise sintática, ok? Então, olha só, direito à vida.
Aí aqui na letra A, a gente tem uma ideia de que a vida, ela sofre, ó, paciente. Se é paciente, complemento nominal, já não é o nosso gabarito. Direito à greve. A greve também é um termo que paciente. Então, complemento nominal. Nascimento do autor. Aí olha só o que aconteceu aqui, ó. O autor faz, nasce. Ele que nasceu, então aqui é agente, nosso gabarito. Se é agente, a gente está diante de quê? De um adjunto adnominal. Necessidade do autor, então, outro termo aqui, paciente, necessidade do amor, o amor também sofre, paciente. Então, paciente, paciente, tudo aqui complemento nominal. Nosso gabarito aqui, a letra C, na questãozinha de número 6, questãozinha também inteligente, como eu falei para vocês. A 7, gente, tem duas palavrinhas aqui, né? Então, olha só. Na alteração da estruturação sintática de autor defunto. Autor defunto. O que ele quis aqui? Aí ele fala assim, ó, defunto autor. Professor, ele mudou aqui de lugar, né? O adjetivo. Ele estava depois o adjetivo ele ficou o que antes, né? Aí vem a perguntinha, muda de sentido? Muda, aí, com certeza. Eu falar autor defunto, defunto autor. É a mesma coisa de eu falar nova mulher, ou mulher nova. Um é a novinha, outro é uma mulher revigorada, né? Então, assim, essas ideias a gente precisa observar dentro de um contexto. E aí, o que seria isso? Seria uma mudança, mas essa mudança linguística ela viria de quê? Poderia vir de semântico? Sim. Então a gente tira aqui de sintática e coloca aqui semântico. Semântico é o quê? Sentido. Aqui eu também tenho sentido. Fonética também eu vou tirar. Vou ficar com essas duas aqui, ó, C e D. E aí, observando, a gente tem uma palavra aqui, ó, exclusivamente. Gente, exclusivamente é uma palavra mais forte, porque eu iria, no caso, quando eu falo exclusivamente, eu tenho uma ideia, digamos assim, categórica. Agora, predominar, predominante não é exclusivo, né? Então, predominantemente pode ter uma mudança aqui, né? Predomina o quê? Ah, morfossintático, morfologia, questão de sintase, questão de semântica, que é as três nuances que a gente precisa avaliar. Ou seja, questão morfológica, dentre as 10 classes das palavras, questão sintática, que seria a análise sintática de um sintagma, e semântica, que é a questão de sentido. Tudo isso, o que? Predomina. Então foi um recurso utilizado. Utilizou-se um recurso linguístico de natureza. O que? Predominantemente morfossintático semântica, que a gente deveria analisar a morfologia, a sintase e a semântica. É isso. Então a gente fica aqui com a letra D. Na minha opinião, mera opinião, né? Cara, essa questão aqui é muito difícil, muito difícil. Eu não sei se mudou, mas eu sei que mudou o sentido, mas eu tenho que observar também a questão morfológica, a questão da sintase, tem que observar. É o que dá vida, né, à língua portuguesa. E aí ele só quer saber o seguinte, ele não quer saber se mudou, ele quer saber qual foi o recurso utilizado. Então, quando ele faz essa mudança, ele utiliza um recurso de estratégia de escrita, que é um recurso que envolve questões linguísticas de natureza tanto morfológica, tanto sintática, tanto semântica. Então a gente deveria ficar aqui com a letra D. Dificílimo essa questão aqui, mas é esse o comentário, é esse o gabarito, tá bom? 8. E coloca aqui pra gente no recorte, né? E coloca assim, no recorte textual, por 11 amigos, ponto de exclamação, a repetição do signo linguístico amigos, a repetição de amigos relacionada à sequência do texto, bem como a sentença bom e fiel amigo. Não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. Sugere, o que sugere? Que ideia? Paráfrase é uma reescrita, gente. Então aí coloca epistolar. E coloca pra gente aqui, ó. Atitude de agradecimento do narrador. Recurso parafrástico. Que de paráfrase, né? Gênero paráfrase. É interessante, né? O examinador colocar uns negocinhos desse aqui pra gente, né?
Epistolar é algo ufânico, tá, gente? O que é isso, professor? Ufanismo? Ufanismo. É tipo uma ideia de, tipo, eu tenho um orgulho exagerado de alguma coisa. Ele não fala disso. Agora, quando ele fala bem assim, ó, eu tenho 11 amigos. 11 amigos. Aí depois ele fala, mais na frente, né? Bom e fiel amigo. Ele tá aqui com um tom irônico. Ele tá sendo irônico na fala dele. Então, nosso gabarito aqui, letra C, beleza? Questãozinha de número 9. A sentença linguística acresce que chovia, peneirava, uma chuvinha miúda. A gente falou, né? Quando você coloca características, né, de uma pessoa a um ser que a gente chama de ser inanimado, a gente tem uma ideia aqui de uma personificação, prosopopeia. E a presença. Ah, legal, quando ele fala sujeito zero. O que é esse sujeito zero? Isso aqui, gente, é uma oração sem sujeito. Eu tenho aqui, né? Acrescer que chovia, que chove, 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 chuva. Então aqui a gente tem um verbo que é um verbo impessoal e uma oração sem sujeito. Sujeito zero, oração sem sujeito. Olha que questão difícil também, né, gente? Porque a gente não tem um hábito de ficar falando sujeito zero. A gente fala oração sem sujeito. Verbo chover possui o mesmo sujeito, nem sujeito tem. Existe a presença do objeto indireto interno? Não. Objeto direto ou indireto interno é quando você repete, né, o radical lá do termo, né, ou da palavra. Há a presença de emprego de sufixo de valor exclusivamente afetivo positivo. Ocorre a presença de pronome relativo, isso aqui é conjunção integrante, porque pode ser substituído por isso. Acresce isso. 10, nossa 9, que nosso gabarito é letra B, né? E a 10, um recurso linguístico. Lembra do isso? Não sei se eu falei para vocês, mas ele está com função, né, anafórica lá no texto. Este ar sobrinho, estas gotas, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul, como um. Aí coloca aqui, ó. Crepe fúnebre. Tudo isso que foi citado anteriormente, se é citado anteriormente, a gente chama de anafórico. É um recurso anafórico, né? De um dos pronomes demonstrativos. Deixa eu ver se tem essa opção lá. Tem aqui, ó. 10, letra B. Anafórico. Professor, o que é uma função date? Que é espaço e tempo, né? Espaço, tempo. Quando a gente fala, né, dos pronomes demonstrativos, a gente observa o seu emprego, se é no tempo, no espaço. Espaço a gente fala de objeto. E tempo é passado, futuro, presente. Catafórica é o que vem depois, expletiva é que pode ser retirada, exofórica é que está fora do texto, né? Não está dentro do texto. Só isso mesmo. Então 10 aí nosso gabarito, letra B. Vamos lá. Pessoal, provinha difícil. Conta aí pra gente aí no chat aí como é que vocês foram, se foram bem, se conseguiram acertar questões. Quem gabaritou, né? Se alguém gabaritou aí, parabéns, né? Muito legal aqui, se alguém gabaritou a parte de língua portuguesa. Qualquer dúvida que tenha ficado aí, assim, professor, eu dei um Google aqui e percebi que eu não entendi direito, coloca aqui embaixo aqui, que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Estamos à disposição, espero de coração que você tenha gostado dessa correção. Qualquer coisa eu tô aqui, um forte abraço e até mais, tamo juntos.